Agora vamos. Entrou, vamos aguardar o pessoal chegando. Bom, vamos aguardar o pessoal voltar. Eu reiniciei para ver se melhora. Testei aqui a conexão, a velocidade está boa, a estabilidade da conexão está boa também, né? Vamos tentar seguir a nossa live assim então. Muito provavelmente ao final, na gravação, vai sair boa, tá? Então vamos fazer uma prece inicial e logo após vocês já podem ir formulando as questões, tá bom? Eu convido a todos a elevar o pensamento e o coração a Deus, a nosso Mestre Jesus. Vamos entrar em sintonia com os nossos amigos espirituais, para que ao longo de toda a nossa reunião, eles nos possam conceder a paz, a harmonia, proteção, auxílio para as nossas necessidades íntimas e ao sairmos daqui, possamos ser renovados e fortalecidos para continuar as nossas tarefas. Que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos lá então, pessoal. Eu tive que reiniciar a live por causa do problema de cortes, né? Mas vamos tentar seguir dessa forma. De qualquer, de qualquer maneira, o que eu tenho visto aí na prática é que depois a gravação fica normal, tá? Então, se vocês quiserem já ir formulando as questões para a gente dar início, porque nesse retorno aí nós perdemos 6 minutinhos, né? Então já fiquem à vontade para colocar as questões, tá? A gente está à disposição. Ok, ok. Deixa eu fechar aqui. Então, eu peço a vocês que se possam já colocando nos comentários aí as questões para que a gente possa iniciar, tá? Ok, ok. Sandra, seja bem-vinda. Bom, pessoal, agora está com vocês aí, tá? Tô aguardando aqui para que possamos continuar. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Porque aqui para mim não está entrando os comentários. Vocês estão comentando ou não? Só para que eu saiba aqui, porque como deu problema da primeira vez, né? Não está entrando os comentários aqui, pessoal. Vamos ver aqui. Ah, ok. Entrou agora. Boa noite, obrigado pela pergunta. Ontem assisti uma palestra do Divaldo e ele comentou que alguns animais cometem suicídio.
desde insetos até alguns de grande porte. Isso procede? Fale um pouco sobre. Bom, Deise, é muito oportuna a sua pergunta, porque, na verdade, Divaldo Franco, em evolução espiritual e em conhecimento da doutrina, está a anos-luz de mim. Mas isso não quer dizer que o suicídio é a razão, é a vontade, é o querer. Querer se matar ou assumir o risco de. E para assumir o risco de, a pessoa tem que raciocinar, tem que ter a razão. E como os animais não estão na fase da razão, eles não conseguem raciocinar com lógica e continuidade. Eles não têm pensamento contínuo, como André Luiz fala no livro Mecanismos da Mediunidade. Portanto, eles não conseguiriam se matar, tá? Suicidar-se, tá bom? Então, nesse ponto, eu não concordo com Divaldo Pereira Franco, tá? Temos que analisar aí o contexto que ele falou isso, tá? Mas, a princípio, eu não concordo. Mercedes, seja bem-vinda. Dessa vez passo o atraso, viu, Mercedes? Luiz Marcelo, boa noite. Seja bem-vindo, meu amigo Sérgio, boa noite. Rosineide, minha irmã, boa noite. Jesus Cristo veio ao mundo como um ser normal ou veio do Espírito Santo, como acreditam algumas crenças? Bom, Rosineide, assim, nós precisamos, sempre que a gente toca em algum ponto delicado da doutrina, é, das várias doutrinas religiosas que existem, é sempre bom a gente colocar que nós temos, espíritas, um profundo respeito por todas as religiões. Mas a doutrina espírita tem um conceito muito natural das coisas. Jesus é, segundo a questão 625 do Livro dos Espíritos, o espírito mais puro e perfeito que habitou a terra. Segundo o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, Jesus já era puro e perfeito quando a terra foi criada. Inclusive, ele criou a terra, ele formou a terra, né? E tutela, abençoa todos. Porque ele próprio disse: Eu não vim destruir a lei. E o fato de Maria de Nazaré e José terem relações como um casal, como parceiros de união matrimonial, não desmerece de forma nenhuma o aspecto moral dela e nem dele, né? Então, dessa forma, Jesus veio como qualquer um de nós. E o Espírito Santo foi uma criação do Concílio de Nicéia, no dia 30 de maio de 325, que criou a Igreja Católica e a fundamentação de vários dogmas que existem até hoje.
Elisângela, boa noite. Eu tenho uma curiosidade. No filme Nosso Lar, eu vi uma cena de pessoas com os braços amarrados e sendo chicoteados. Quem eram essas pessoas? Nas regiões infelizes do mundo espiritual, que a gente conhece como umbral, são regiões que muitas vezes a gente entra em sintonia pelas nossas próprias atitudes e ações, né? Então, o que você viu ali foram senhores de escravos sendo chicoteados por ex-escravos, né? Ninguém foge da justiça divina. A consciência nos cobra. Então, esses indivíduos que fizeram muito mal no passado a escravos, matando-os muitas vezes nos troncos, ao desencarnarem, muitos perdoaram, mas outros ainda não. E o sentimento de culpa e remorso faz com que eles entrem nesse nível, nessa faixa de vibração e passem um período com esses irmãos que se tornam seus obsessores, até que ele se arrependa de coração e aceite mudar. Todos os animais são nossos irmãos, no livro, né? Fale sobre isso quando baleias encalham nas. Eles são entendidos pela espiritualidade, porque há muita confusão nisso tudo, né? Tem muita confusão nisso tudo. As pessoas. Nós já passou pela fase humana, pela fase animal, bem como um dia eles entrarão na fase humana. Eles iniciam o processo de desenvolvimento do sentimento. Bom, antes de responder o Benedito, eu só gostaria de dizer, muita gente está falando que está travando demais, né? Infelizmente, a nossa conexão aqui aparentemente está boa, tá? Provavelmente esses cortes frequentes sejam da transmissão pelo Facebook, algum problema no Facebook, que está dando algum tipo de problema aqui, tá? Eu vou continuar na esperança de que na gravação fique bom, tá? De qualquer forma, eu peço antecipadamente desculpa a vocês por esse transtorno, tá? Benedito, boa noite. Você pode me explicar muito? Deus é amor e não consegue se manifestar o amor sozinho. E qual o sentido da vida? O sentido da vida é reconectar-se novamente com Deus, como Jesus fez. Eu e o Pai somos um. E só se reconecta com Deus através do amor ao próximo. Então, a nossa missão na Terra e a nossa missão de vida, seja encarnado ou desencarnado, é se reconectar com Deus, tá?
Fábio, boa noite. Fale sobre o jejum de Jesus de 40 dias e 40 noites. Ele foi feito mesmo? Um corpo humano, mesmo como o dele, aguentaria tal coisa todo esse tempo sem alimento? Não, tá? Não houve esse jejum de 40 dias e 40 noites, tá? Isso foi uma linguagem figurada, uma parábola, uma história contada por Jesus com um fundo moral, tá? Eu falo um pouco mais sobre isso na palestra que eu falo sobre as tentações de Jesus, que está no nosso canal HF Espírita. Ali eu explico certinho o que realmente ocorreu nessa história da tentação do Cristo, tá? Boa noite, Glenda. Eu nasci em berço espírita, nunca tive outra religião, mas há uns 3 anos atrás recorri à Umbanda, num difícil problema com meu filho, e acabei religiões levam a Deus. E a Umbanda, bem trabalhada, é muito bonita, né? Ninguém pode atirar pedra na Umbanda, porque a Umbanda bem trabalhada é muito bonita, né? Os espíritos que auxiliam na Umbanda são espíritos de luz, espíritos abençoados, né? O que é errado na Umbanda e em outras religiões não é a filosofia, não é a religião, mas são os religiosos, que muitas vezes desvirtuam e fazem o mal dentro daquela religião que ele está, tá? Mas a escala evolutiva do ser humano, ela é marcada pelo seu aspecto moral. O fato de você ter ido para a Umbanda não diminui em nada a sua característica moral, tá? Vânia, boa noite. Obrigado pela pergunta. Logo que recebi meu diagnóstico, sonhei com meu pai e avô, ambos falecidos. Minha avó não era muito de sorrir, mas no sonho eles estavam felizes e sorridentes. E meu pai, todo alegre, me disse: Filha, finalmente você entrou de desafio para que você pudesse vencer essa prova da melhor forma possível. Então, com certeza, eles estiveram com você ali, tá? Ah, sim, Lalinha, eu que leu sobre suicídio de animais no livro Todos os animais são nossos irmãos. Se não me falha a memória, esse livro é do Marcel Benedetti, que é um estudioso espírita do sul do país, né? Mas é aquilo que eu falei, né? Independentemente de respeitar muito o trabalho dele, dos livros dele trazerem muitos conceitos interessantes sobre os animais, por tudo aquilo que eu comentei com você, seria impossível um animal suicidar-se, tá? Porque ele não tem consciência do que está fazendo. Betânia, minha irmã, boa noite. Obrigado pela pergunta.
Fale sobre o processo de transição do animal para o homem. Bom, o espírito, antes de chegar na fase humana, é chamado de princípio inteligente, tá? Vamos imaginar algumas semanas não é o corpo formado da criança com 9 meses, o, o princípio inteligente não é ainda um espírito, tá? É a primeira coisa que nós precisamos analisar. Agora, a partir daí, ele vai desenvolvendo no reino mineral, adquirindo características de atração e repulsão eminentemente físicas, no reino vegetal, adquirindo sensibilidade, no reino animal, o instinto e o início daquilo que será a inteligência e o sentimento, para depois, na fase hominal ou humana, segundo Kardec no livro A Gênese, receber de Deus a consciência, as leis divinas presas em nós, a noção de certo e errado, e a partir daí a condição de raciocinar logicamente e entrar na fase humana. Naturalmente que a fase humana não é a última, tá? Temos a fase angelical, de espíritos puros. Isso somente quando nós vencermos o orgulho, o egoísmo e o apego exagerado à matéria, para que nós possamos nos tornar senhores da nossa razão. Maria Ângela, obrigado pela pergunta. Meu sobrinho, 34 anos, desencarnou no domingo de Covid. Tem momentos que vem isso na minha mente como se eu não tivesse acreditando nisso. Por quê? Maria Ângela, primeiramente, o nosso sentimento a você pelo seu sobrinho. Tenha certeza que hoje, na segunda parte da nossa reunião, nas nossas vibrações, a gente vai estar mentalizando em vocês e que ele com certeza está sendo socorrido e amparado. Segunda coisa, nós sabemos através da doutrina espírita que nada acontece por acaso. Excetuando-se o suicídio, todas as outras mortes são previstas pela espiritualidade. Portanto, se seu sobrinho desencarnou pela Covid, ele não desencarnou porque adquiriu a Covid. Ele adquiriu a Covid porque precisava retornar para casa. Tá? Agora, o fato de você sentir muito isso é inteiramente natural e normal, porque somos humanos e temos uma dificuldade ainda muito grande de lidar com a despedida. Muitos me falam que o espírita não tem direito de chorar ou de sofrer quando um ente querido desencarna, porque ele sabe que a vida continua. Sabemos, e isso é uma maravilha, porque nos tira o desespero, mas não nos tira a dor da saudade, a dor da presença física. Isso é natural e é saudável psicologicamente que você viva o luto. As coisas vão retornando ao seu caminho. E muito disso se deve à abençoada doutrina que nos ensina que a vida continua. Ah, obrigado, Mara, obrigado. Que ele morava em São Paulo, né? Eu tinha uma informação então equivocada que ele era do Paraná ou de Santa Catarina. Me desculpa, mas
realmente ele era um grande estudioso da questão animal, né? E ele traz muitas coisas interessantes, né? Muitos conceitos lógicos da doutrina. Mas um e outros, né? A gente sempre tem que analisar segundo a lógica, segundo a codificação, né? Porque a própria espiritualidade superior nos orienta a isso, né? Kardec recebeu uma orientação do espírito Zéfiro, que é o seu orientador espiritual, dizendo o seguinte: sempre que a doutrina espírita disser algo que vá contra a ciência, cabe ao bom espírito abandonar o ponto equivocado e seguir a ciência. E Emmanuel diz futuramente ao Chico: Chico, sempre que eu falar algo que vai contrário à doutrina espírita, me abandone e siga a doutrina. Então a gente tem que sempre ter essa lógica e razão no raciocínio, mesmo que a tese, a informação venha de um espírita respeitado e de grande conhecimento, como Marcel Benedetti, como Divaldo Franco, como tantos outros. Ok, Deise, eu vou dar uma analisada nessa palestra sim, depois a gente volta a falar. Ótimo, Mara, maravilhoso. A Rádio Boa Nova, inclusive, é incrível, né? Licélia, boa noite. A tua pergunta vem bem a calhar. O Espiritismo tem dogmas, né? Quando eu me perdoe, Licélia, mas ele coloca assim: onde está fundada o dogma da reencarnação? E aí muitos espíritas ficam de cabelo arrepiado, porque a visão da pessoa é: na doutrina espírita não tem dogma. Mas aí a gente precisa entender o que é dogma, né? Nós temos uma vinculação de dogma da teologia católica. O que é dogma para a teologia católica? É uma informação inquestionável, que não se pode cogitar ao contrário, que não pode duvidar, que não pode questionar. Isso é dogma para a doutrina católica, tá? Para o espiritismo, dogma tem um outro significado. Dogma para a doutrina espírita significa lei universal, lei maior. A justiça divina, a lei de causa e efeito é um dogma. A pluralidade dos mundos habitados é um dogma. A existência de Deus é um dogma. Ou seja, dogma pode ser discutida, não pode ser avaliada, não pode ser pesquisada para que se chegue num consenso. Mas o meu entendimento é que a doutrina espírita tem sim dogmas, não como a doutrina católica, porque todos os dogmas, ou seja, todas as leis maiores que regem o universo e a doutrina nos explica, podem ser questionadas, avaliadas e estudadas para melhor esclarecimento, tá?
Bom, Betânia, eu já coloquei a tua questão da transição do animal para o homem, tá? Mas vamos comentar um pouquinho mais sobre isso. Lógico que é um tema extremamente difícil, porque para falar na transição homem, animal-homem, a gente precisa entrar é, muito profundamente dentro da doutrina, tá? Tem conceitos dentro da doutrina que são muito profundos e de difícil entendimento para muitos de nós, né? Inclusive para mim, né? Então, mas o que, que a gente pode analisar disso tudo? Que que o princípio inteligente segue um caminho lógico de evolução, tá? E essa evolução vai passando por todos os reinos da natureza: o mineral, o vegetal, o animal, o homem, o minal. Dos fenômenos da natureza, e aí eu também não vou me recordar a questão, me perdoe, mas há um trecho da resposta que o Espírito de Verdade diz: e assim explicado com muita calma, porque ele envolve muitos conceitos técnicos, conceitos delicados dentro da doutrina, tá bom? Boa noite, Ide, boa noite, Carlos. Bom, pessoal, ainda são 8h37. Não obstante a dificuldade que vocês estão tendo hoje na live, a gente tem aqui está apreensivo devido aos inúmeros cortes que está tendo aí, pelo que o pessoal está colocando, mas enfim, se quiserem colocar mais alguma questão, fiquem à vontade, tá? Porque aqui eu tô aguardando, enfim, pelo menos até 15, até 9 horas, a gente está à disposição para tentar elucidar alguma questão que venha, tá? Não sei se vocês estão conseguindo me ver ou ouvir bem, mas enfim, se caso não tiver, aí nós partimos para a segunda etapa, que é a vibração pelos necessitados, o passe e a fluidificação das águas. E mais uma vez eu peço desculpas antecipadas por esse transtorno que está ocorrendo aí, né? Pelo que eu vi aqui na minha conexão, a taxa de upload de dados, que é o que determina a boa qualidade da transmissão, tá boa aqui para mim, tá bem razoável, tá acima do razoável. Então, muito provavelmente essa questão aí é uma questão talvez da transmissão do próprio Facebook, tá? Mas enfim, aguardo aí uma posição de vocês, uma vez que não estão entrando mais comentários. Aí eu não sei se vou aguardar mais um instante. Aqueles que puderem colocar alguma mensagem para ver se está entrando aqui para mim, mas enfim,
aí, meus irmãos, a gente vai continuar respondendo aqui normalmente, não obstante sabendo que está meio complicado hoje, na esperança de que a gravação dessa live saia bem, tá? Então, aqueles que quiserem ir colocando questões, vão colocando, que a gente vai, à medida do possível, respondendo. E se eventualmente não der para assistir a live ao vivo, após a gente vai poder tá dando essa. Se Deus quiser, vai tá tudo ok para vocês assistirem. Bom, Bernadette, você colocou para eu falar um pouco sobre os apóstolos. É muito interessante essa pergunta sua, porque muita gente pensa que os apóstolos eram espíritos de luz, espíritos puros, e não eram. Não eram. Talvez o mais evoluído de todos, e ali, seria o apóstolo João, que se tornaria o João Evangelista. Porque ele era, apesar de ser o mais novo, ele foi chamado ao apostolado com 16 anos, era o que mais entendia Jesus. Por isso era chamado, entre os outros, de o apóstolo amado. Né? Então era o apóstolo amado. E depois ele veio na personalidade de Francisco de Assis. Por isso a minha predileção por João Evangelista, uma vez que Francisco tem um carinho todo especial ao meu coração. Pedro era um pescador bravo, revoltado, pavio curto. Deve ter dado um trabalhão para Jesus, porque pessoas assim é complicado. Mas a reforma íntima dele foi tal que ele se tornou não só o líder do colégio apostolar, mas um exemplo de vida, né? Entregando a sua própria vida por amor de Jesus. Né? Tiago, que é o irmão de João, morreu degolado logo após a morte de Jesus. Né? André morreu crucificado. Felipe morreu. Bom, como que eu posso falar da morte de Felipe? É uma cena trágica, tá? Ele na Etiópia foi amarrado seus pés e suas mãos. Cada pé e cada mão foi amarrado a um cavalo. E foi determinado que os cavalos saíssem em disparada. Aí você já pode imaginar o que aconteceu com Felipe. Né? Judas, que infelizmente até hoje as pessoas usam o nome traidor, mas o fato é que ele se redimiu há muitos séculos com Jesus na personalidade de Joana d'Arc. Né? Tomé e outros, os demais, né? Mateus, Levi e os outros, cada qual seguiu o seu caminho e cada qual foi crucificado, foi morto, foi supliciado ao seu tempo. O único que não morreu assassinado foi João, o evangelista, tá? João, minha sobrinha, vai completar 3 anos esse mês. Há uns 10 dias atrás, ela falou que meu esposo já tinha. Já, meu esposo, que já desencarnou há 4 anos e meio, ele e ela falou que ele estava passeando lá na casa dela. Pode ser, Elisângela, que ele venha tido fazer uma visita e crianças até os 6 ou 7 anos, como estão ainda completando o processo reencarnatório, eles têm condição de perceber os espíritos de forma muito natural. E tão natural que para eles é uma coisa tranquila, né? Então, não tem problema nenhum. Muito provavelmente
Ei, minha irmã, boa noite. Seja bem-vinda. Equilíbrio espiritual, como alcançá-lo e mantê-lo em nossas vidas? É difícil. É difícil, Andréia, porque para a gente alcançar o equilíbrio espiritual íntimo, a gente precisa matar dentro de nós, ou não necessariamente matar. Para a gente ter equilíbrio espiritual, a gente precisa aprender a perdoar, a gente precisa aprender a ser indulgente, a gente precisa aprender a ser benevolente com os outros, a gente precisa aprender a ver o lado bom da vida, a gente precisa aprender a tirar das experiências dolorosas o lado luz delas. Então é muito difícil para nós, na nossa atual fase, conseguir isso. Mas a gente deve tentar um passo de cada vez. E porque às vezes o desânimo e a tristeza vêm mesmo com preces? Exatamente, porque o desânimo é perceber que a gente ainda é muito frágil, é muito fraco, né? A nossa força de vontade de mudar ainda é muito sutil, né? E a partir daí a gente tem uma dificuldade muito grande de reformular a nossa vida, né? Porque todos nós trazemos tão entranhado na alma o orgulho e o egoísmo que quando a gente começa a trabalhar com ele, a gente encontra uma dificuldade muito grande em mudar. E isso, Elisângela, se eu durmo durante a live, eu recebo o passe do mesmo jeito? É que às vezes isso acontece comigo. Elisângela, não se preocupe. O passe você recebe, tá? Pode acontecer que você não usufrua da live no sentido do conhecimento, mas o passe você recebe sim, tá? Bom, gente, 8h48. Infelizmente a live anda travando demais. A maioria de vocês não estão conseguindo acompanhar devidamente. Então a gente tentou o máximo possível responder a todas as questões que tiveram. É, espero eu que a gravação dessa live tenha ficado boa para que todos que fizeram as questões hoje possam acompanhar depois. Mas, diante disso, vamos partir para a segunda etapa, que é, que é a vibração pelos necessitados, o passe e a fluidificação das águas, uma vez que, infelizmente, a live está travando demais, tá bom? Então, eu convido a todos nesse momento a elevar o pensamento e o coração a Deus, a nosso Mestre Jesus. Vamos abraçar Jesus e pedir a Ele pelas nossas necessidades e aflições. E Ele haverá de nos atender, uma vez que nos disse: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados, e eu vos aliviarei. Pedimos pelos nossos familiares, presentes, ausentes,
próximos, distantes, onde quer que se encontrem, possam receber a visita amiga dos missionários do amor. Rogamos pelos nossos irmãos encarnados que passam por provas e expiações, seja na fase da infância, da adolescência, na fase adulta ou idosa. Rogamos, Mestre, que seu infinito amor e misericórdia possa abençoar a cada um deles, fortalecendo-os nos caminhos tortuosos da terra, para que jamais percam a fé de que Deus é nosso Pai e Jesus nos abençoa sempre. Rogamos por aqueles que passam pela vida física aprisionados a um leito de hospital, a doenças tidas pela medicina como incuráveis. Rogamos a cura, Senhor. Mas se não for possível, uma vez que a doença é remédio amargo para a cura do espírito, temos fé, perseverança, resignação e, sobretudo, a certeza que dia virá. Encontrarão muito mais do que a saúde física, a saúde espiritual. Pedimos, Mestre, que teu infinito amor alcance agora a todos aqueles que nós pensamos, a todos aqueles que nos pediram preces, orações ao longo da semana, a todos aqueles que a nossa mente alcança, a toda a humanidade sofredora, a todos aqueles que estão passando por doenças, pela questão do Covid e tantas outras, que teu infinito amor ampare, abençoe e ilumine a cada um de nós. Rogamos agora pelos nossos irmãos já desencarnados, nossos familiares que se foram antes rogamos por aqueles que sofrem no mundo espiritual as consequências de uma vida voltada ao erro. Rogamos, Mestre, que o arrependimento seja a chave que lhes abra a porta da vida renovada. Pedimos pelos nossos irmãos suicidas, para que a tua infinita misericórdia os liberte da jaula de desespero que eles próprios se aprisionaram. Rogamos, por fim, aos nossos irmãos endurecidos no mal, que possam se renovar através da luz da verdade e tornarem-se dignos do teu infinito amor. E assim, agradecidos a Deus, o Pai da vida, a Jesus, o constante amigo, e a legião de espíritos que nos abençoa, nosso profundo agradecimento e gratidão. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixa cair em tentação, livrando-nos do mal, porque teu é o reino, poder e glória sempre. Que assim seja. Vamos agora ao passe. Fechemos ainda os olhos e vamos imaginar que no ambiente em que estamos, em nosso lar, começa a cair uma garoa suave e luminosa, que ao chegar até nós, é absorvida pelo nosso corpo, começa a penetrar o nosso organismo, a nossa mente, a nossa alma, revigorando-nos fisicamente,
mentalmente, espiritualmente, não só a nós, mas todo o ambiente da nossa família, o nosso lar se expande em luz. Os espíritos nobres trabalham na fluidificação das águas, na limpeza do nosso lar, na proteção e o amparo a nós e a nossos familiares. E nos sentimos em paz e harmonia. Observamos agora que o nosso lar está inundado em um manto de luz. Nos fortalece mais uma vez a fé em Deus e temos a certeza de que não estamos desamparados e que, não obstante as dificuldades do mundo, Deus é nosso Pai e Jesus nos dá a mão e caminha ao nosso lado. Assim, retornamos à nossa consciência normal. Abençoados pela dádiva do passe, tendo diante de nós o remédio luminoso da água fluidificada e o amparo da espiritualidade maior, nos resta agradecer. Agradecer aos queridos irmãos de luz que aqui estiveram conosco. A Mãe Maria de Nazaré, a Jesus, o nosso Mestre, e a Deus, o nosso Pai, a quem humildemente entregamos mais essa tarefa e rogamos que nos abençoe, nos fortaleça, nos ilumina e nos ampara, concedendo-nos a paz, a força e a proteção, e, sobretudo, a coragem de vencer dentro de nós o orgulho e o egoísmo que ainda nos impede de sermos felizes. Que assim seja, graças a Deus. Acredito que a maioria de vocês tiveram dificuldades em acompanhar a live. Quero acreditar que a gravação dessa live ficará boa. De qualquer forma, eu estarei postando no YouTube daqui a alguns momentos. Convido todos a vocês a reassistirem para ver as suas perguntas, mas mais uma vez as minhas antecipadas desculpas, que possam nos perdoar o inconveniente, uma vez que para nós aqui que estamos transmitindo, tanto a conexão quanto o computador está tudo em ordem. Nós não temos condições de avaliar agora o que realmente aconteceu, mas a gente continua trabalhando para que isso ocorra cada vez menos. Desejo a todos uma noite de muita paz, de muita luz, de muita bênção, um resto de semana abençoado, rogando ao Pai de amor e de misericórdia que cubra com seu manto de amor a todos vocês e que possamos, terça-feira, estar novamente juntos, com a paz de Deus e com as bênçãos de Jesus. Fiquem em paz, meus irmãos, e que Jesus nos abençoe.